Agora uma do Fernando, né? Eu vou até ler aqui o que ele me mandou rapidinho. Que ele falou que há um tempo que ele fica fora com os pais, quando ele vai viajar, ele coloca o filho dele, ele deixa o filho dele com os pais, e aí o filho dele grita a ponto da vizinhança inteira escutar, né? E que ele chorava, gritava muito e tal. E outra vez quando a mãe dele também, a esposa do Fernando, teve que viajar, ele ficou com o Fernando e também chorou muito, parecia que estava matando a criança. E aí ele falou que ele conversa muito com a criança, avisando que terá que ficar pra fora, tal, que vai ter que viajar, pois tem alguns compromissos. Ele entende até a hora do tchau. Bom, eu falei que eu tenho que gravar esse vídeo agora porque é engraçado o quanto isso acontece. O filho dele, só pra vocês entenderem, tem 5 anos, né? E por que é engraçado? Porque é uma coisa extremamente natural. Quando a criança tem 5 anos, ela volta por uma fase emotiva, onde ela está se descobrindo no mundo, ela descobre que ela não é o centro do universo, ela começa a entender as peculiaridades ali do sair do egocentrismo, né? Isso não significa que ela saiu do egocentrismo, ela ainda vai ser um pouco egocêntrica, mas ela começa a descobrir o outro, ela começa a descobrir o mundo, enfim. Ela descobre que o Fernando, existe o Fernando pai dela, existe o Fernando pai do outro, que são pais diferentes e que não é o mesmo pai para todo mundo e etc, né? É um momento que ele começa a se descobrir também. E aí, essa fase é uma fase que realmente a criança fica extremamente emotiva a ponto de você pegar ela no colo e ela não consegue entender de fato essa separação. Então, quando ele precisa viajar e ele tem que deixar com a mãe e tudo mais, a criança, sim, ela tá sentindo como se estivessem arrancando ela, né? Que ele colocou aqui, parece que a gente tá matando, parecia até que estava matando a criança. É a sensação que a criança sente, de que vão arrancar uma parte dela. E como assim o meu pai e minha mãe vão embora e vão me abandonar? Ele pensa que você não vai voltar nunca mais. Há umas coisas meio exageradas nesse sentido. Mas é um processo de 5 a 6 anos, isso é um processo mais natural dele sentir essa dor, essa perda, então tem que ter muito carinho, muito afeto, ele vai de fato chorar, tem que conversar, tem que afagar, tem que mandar mensagem, ligar, né? Falar com a criança quando não estiver por perto, para ele saber que você vai voltar. Mas isso é legal porque tem muitos pais, inclusive, que acontece isso quando vai deixar a criança na escola. A criança chora muito porque ela sente aquele medo. Normalmente, o que a gente faz, né? Normalmente a gente deixa algum objeto que ele gosta mais. Tem as crianças que gostam daquela fraldinha, né? De cheirinho, que gosta, que vai lembrar do pai e da mãe. Então, quando você for conversar com a mãe, deixar alguma coisa sua com ele, para que ele se recorde daquilo, para que ele consiga lembrar de você e não sofrer tanto, né? Alguns pais, como eu tava falando da escola, isso acontece quando vai deixar a criança na escola. E aí tem que ver se não tem nenhum medo em volta disso, né? Às vezes aconteceu alguma coisa quando o pai estava ausente e aquele medo processou uma informação no cérebro que o pai estando distante, a mãe estando distante, aquilo pode acontecer de novo, talvez na escola ou talvez na casa da avó, enfim, depende do que aconteceu. Tem que ver se não tem nenhum medo ali embutido. Se for só a questão desse processo de separação mesmo, com essa idade é natural, mas aí você pode tentar confortar deixando alguma coisa sua, alguma coisa que te lembre com ele para que ele fique mais calmo. Aí essa birra, esse choro, né, que parece que tá matando ele, tende a melhorar. Tá? Essa é uma partezinha, a gente volta aqui com mais vídeos para vocês saberem o que está acontecendo e me mande as perguntas para eu poder responder.